Eutanásia, um termo que por si tem um grande impacto no sentimento de muitos. Afinal, de uma maneira ampla, representa a alternativa para um final de vida sem dores. Em outras palavras, um alívio ao sofrimento. A eutanásia vem do grego, né? Eu, verdadeiro, real, Thanatos, morte. Tanto é que tem o Thanatos, Deus da morte. Significa uma boa morte, uma morte sem sofrimento. E o que seria uma morte sem sofrimento? Então, se a gente perguntar para qualquer pessoa como que você gostaria de morrer, certamente a pessoa vai falar, dormindo. Então, essa é a melhor definição de eutanásia. Além de morrer dormindo por meio de anestésicos que não causam dor, seria a última medida a ser tomada pelo médico veterinário, visto que animais sadios não devem ser submetidos ao procedimento. Por isso, para o professor aposentado do curso de Medicina Veterinária da Unesp Botucatu, Estélio Luna, em algumas ocasiões, o termo eutanásia nem deveria ser a palavra ideal para definir esse tipo de morte. O ponto que vai contradizer um pouquinho essa ideia ética, né, do que é eutanásia, é quando nós praticamos este ato de matar, e aí sim seria não uma eutanásia, seria um ato de matar de forma humanitária, né? Por exemplo, para um animal de produção. Quando a gente come uma carne, esse animal foi morto, não é uma eutanásia, é um abate de forma humanitária. Para animais de pequeno porte, um cão, um gato, por exemplo, um dono que muda de casa e chega na clínica veterinária, olha, eu briguei com a minha esposa e ninguém quer ficar com o cão, você pode fazer essa prática? Obviamente, nesse caso, isso seria uma prática inadequada. É uma prática que, não, na minha concepção, não deveria ser feita, porque o animal ele não precisa daquele processo, daquele procedimento. Agora, quando a morte é de animais abandonados, o cenário pode ser ainda mais preocupante, devido à falta de um tutor para acompanhar o caso. Em agosto, a ONG Naturivite apresentou uma denúncia contra o Centro de Controle de Zoonoses de Bauru, o CCZ. No dia 29 de março, a ONG solicitou os documentos referentes às eutanásias realizadas em animais do Centro de Controle de Zoonoses de Bauru, administrado pela Prefeitura. Em resposta, a ONG recebeu apenas cópias das fichas dos animais eutanasiados. Como contou à época a diretora jurídica da organização, Thaís Viotto. Nessa documentação, a gente investigou realmente essa documentação, a gente viu que não tem laudo, não tem exame, pouquíssimos exames. Se a gente for verificar aí, acho que 10% desses animais acompanham exames nas suas eutanásias. Então, são mortes realmente ilegais. Nos documentos apresentados, constava que, entre janeiro de 2021 e março de 2023, mais de 1.000 animais foram eutanasiados pelo CCZ. Em nota à imprensa, a Prefeitura de Bauru informou que todos os documentos entregues para a ONG Naturivite continham as justificativas necessárias para a legalidade da eutanásia e também que nenhuma lei ou protocolo ético havia sido violado pelo Centro de Controle de Zoonoses. O executivo também apresentou um gráfico que demonstrava uma queda no número de animais eutanasiados na última década. Bauru não é a única cidade que apresenta denúncias de supostas incoerências em relação à eutanásia de animais em sessões públicas. Em outubro de 2021, na cidade de Botucatu, a Associação Beneficente de Pirangi informou, por meio de um requerimento à população, que o canil municipal iria eutanasiar animais com sinomose em estágio inicial. Com o avanço da medicina veterinária, cães com sinomose em estágio inicial conseguem viver sadiamente com o devido tratamento. Na ocasião, a Unesp auxiliou o canil municipal, recolhendo alguns dos animais. Segundo Robson Joaquim, sócio fundador da ONG Mãos e Patas de Botucatu, na época não houve uma denúncia,
mas sim um questionamento por parte de ONGs. O protetor dos animais ainda questionou a formação dos veterinários de uma maneira geral, já que ele mesmo foi indicado a sacrificar animais dos quais era tutor, sem a real necessidade do procedimento. Eu já tive casos em que foi oferecido ou indicado, né, não só oferecido, mas indicado a eutanásia, e por uma resistência do tutor, no caso minha ou de pessoas que eu conhecia, a gente optou por não fazer e seguir com o tratamento, né, e realmente o animal se recuperou e não era, a meu ver, aí não sou veterinário, então não posso dizer de forma muito técnica, mas claramente não era um caso de eutanásia, porque o animal sobreviveu, se recuperou e teve uma qualidade de vida boa, uma saúde plena depois da indicação. Já em Ribeirão Preto, o assunto foi mais complexo. No ano de 2017, o vereador Marcos Papa, do partido Podemos, presidiu uma comissão parlamentar de inquérito da eutanásia. Durante a CPI, foi apurado que, a cada 10 animais que entravam na Coordenadoria de Bem-Estar Animal do município, 9 eram eutanasiados. A denúncia feita aqui em Bauru encontra semelhança com o ocorrido em Ribeirão Preto, a partir de fichas e laudos incompletos e com uma ausência de motivos que justificassem a morte assistida dos animais. Segundo o vereador, a precariedade e falta de estrutura colaboravam para um extermínio em série. Então nós vimos que lá não tinha sequer um computador para arquivo dos prontuários, era tudo manual. Apenas um veterinário numa cidade de 700 mil habitantes. Quer dizer, você não tem uma política de bem-estar animal. Talvez a maior conquista da CPI foi dizer para a sociedade: essa administração não se preocupa com o bem-estar animal, não tem uma política de bem-estar animal implementada. Então eu te falei, apenas um veterinário fazendo castração, um castramóvel estacionado, aliás, está estacionado até hoje, a prefeitura não liga, não quer saber. A farmácia, para você ter uma ideia, tinha apenas tudo que eu estou te falando é baseado em documentos oficiais e depoimentos, ok? A farmácia tinha um medicamento de espanta-mosca. Não tinha um anestésico, não tinha um anti-inflamatório, não tinha nada. Hoje, a farmácia contém medicamentos e 2 veterinários atendendo a atual divisão de bem-estar animal. Porém, o castramóvel continua parado. O Ministério Público daquela cidade decidiu não abrir inquérito após a CPI, mesmo com acúmulo de provas à disposição. Ainda hoje, Marcos Papa diz que o número de eutanásias é questionável em Ribeirão e, por isso, está contestando a decisão do MP. Hoje, os números que eles nos passam através de requerimentos, e o requerimento é um documento oficial também, aprovado em plenário, é que reduziu 100%. E é muito estranho esse número, porque era uma situação muito difícil. NPR é da Assessoria Técnica Médico-Veterinária e cedeu entrevista em nome do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Segundo a assessora, a eutanásia, por lei, não deve ser utilizada para controle populacional. No entanto, o Conselho não possui dados sobre as denúncias contra eutanásias ilegais no estado de São Paulo. Infelizmente, o Conselho ele não participa. Nós tivemos algumas notificações do Ministério Público para esclarecer em alguns processos, né? Recebemos demandas de algumas UVCs em particular para saber se por acaso aquele caso seria eletivo a eutanásia, mas uma estatística o Conselho não mantém, não. A fim de trazer um comparativo, nossa equipe entrou em contato com as prefeituras de cidades com porte semelhante ao de Bauru, sobre o número de eutanásias em cães e gatos de janeiro de 2021 a março de 2023, mesmo período investigado em Bauru. Dos municípios solicitados, apenas Botucatu não apresentou seus dados. Em Ribeirão Preto, não há registros nos anos mais recentes, somente no período da CPI.
Entretanto, é possível observar o destaque que a cidade de Bauru tem em relação aos casos, obtendo um número expressivo de animais mortos em todos os anos. Nossa equipe solicitou uma visita ao Centro de Controle de Zoonoses de Bauru, mas não tivemos a autorização. Por meio de um denunciante anônimo, recebemos imagens que apontam o estado do CCZ. A princípio, é possível visualizar a precariedade no espaço. O executivo ainda não cedeu entrevista, mas, em nova nota, reafirmou que não realizou eutanásias em desacordo com a lei. A prefeitura frisou ainda que as eutanásias são realizadas em respeito à importância e equilíbrio da saúde pública, obedecendo aos protocolos éticos e profissionais. Também tentamos contato com o vereador Júlio César, conhecido como o primeiro vereador eleito em Bauru pela causa animal. Porém, ele disse que só iria se pronunciar após ter acesso a documentos oficiais, o que não ocorreu até agora. No momento, segundo a diretora jurídica da ONG Naturivite, Thaís Viotto, a Polícia Civil enviou um ofício solicitando que o Conselho de Medicina Veterinária fiscalize o CCZ, bem como também informe se as fichas médicas estão de acordo com o que o Conselho entende como legais. A representante também enfatiza que a ONG pretende auxiliar nas investigações. Nós estamos, nesse momento, ouvindo pessoas que tiveram animais atendidos dentro do Centro de Controle de Zoonoses. A ONG Naturivite fará um relatório dessas pessoas, de como essas pessoas foram atendidas lá. Nós pretendemos, com esse relatório, posteriormente entregar nas mãos do Dr. Marcelo, que é o delegado que preside esse inquérito, o qual a ONG Naturivite confia, porque segue a lei, para ampará-lo, de repente, se entender necessário, juntar nesse inquérito policial. Quem nos ajuda a responder é, novamente, Estélio Luna. O trabalho principal é, em primeiro lugar, educação. Então, a população tem que levar em consideração que é importante deixar o seu animal preso ou castrá-lo. Se vai deixar solto, pelo menos castre, né? Deveria prender, mas pelo menos castrar. E aí a questão da educação, da castração e de uma política pública que absorva esses animais errantes que estão em péssimas condições e pratique-se aí a eutanásia, ou com um trabalho com a ONG, quando o animal tiver condição, seja doado. E também tem pessoas que têm que receber esse animal. Castração, controle profilático com vacinação, educação para posse responsável e, principalmente, políticas públicas de longo prazo. Então é sempre assim, o animal está sadio, parece até meio estranho falar isso, né? Mas é o que é preconizado. O animal está sadio, ele está na rua, você caça e devolve para o mesmo lugar. Por que acontece isso? Porque ele vai competir com os outros. E ele estando castrado, ele não vai se reproduzir. Quando você só tira o animal dali, favorece os outros, ao acesso de alimentos, etc. Então, é um círculo meio que vicioso e difícil de resolver. É uma política de longo prazo. Não é uma prefeitura, um mandato de 4 anos que vai resolver. A Diário do Brasil, TV Prevê, preza pela vida e pela qualidade de vida dos animais e vai continuar acompanhando o caso.